Então, tem algumas certificações, sou instrutor oficial, então, em breve, antes do fim do ano, a gente vai estar compartilhando a agenda com vocês, ok? Quem tiver interesse, em fevereiro já tem turma em São Paulo, os demais estados, eu preciso dar uma olhada, mas também no site da JLCP, se você for lá em cursos, o treinamento oficial já tem agenda até o meio do ano. Então, se alguém tiver interesse em participar do treinamento oficial, é só dar uma olhadinha lá e entrar em contato conosco que a gente manda maiores informações. Ok? Então tem meu Twitter e meu LinkedIn. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Beleza? Vamos lá. Hoje eu não preparei muito slide. Hoje vai ser na prática. Eu vou comentar um pouco aqui sobre o assunto e a gente vai partir para a prática. Eu gostaria que vocês fizessem algum tipo de interação, questionassem para a gente conversando e ficar legal. Beleza? Então vamos lá. Período de manutenção com os ABICs. Quem já usou? De vocês que estão aqui, quem está usando, quem já tentou utilizar, mas teve dúvida e não usou. Como é que tá esse para vocês, esse assunto para vocês? Só para mim entender. Então, quem estiver vendo esse vídeo depois, que não estiver participando do webinário ao vivo, deixa seu comentário também lá, só para a gente entender como é que tá como vocês estão utilizando e a gente conseguir preparar mais conteúdo também. Beleza? Ok, o José sempre utiliza. Como é que tá o Washington, Wilson? Vocês utilizam também? Bom, legal. Bom, então beleza, ainda não utilizou. Pessoal, período de manutenção, ele é utilizado, imagina que assim, claro que vocês já conhecem, quem está utilizando, mas a gente dá uma revisada, né? Então, o que que o período de manutenção, por que que a gente utiliza ele, né? O que que ele faz? A gente utiliza ele quando a gente precisa que monitore um host, ou a gente sabe que aquele host que a gente está monitorando, a gente vai precisar fazer algum tipo de manutenção nele mesmo. Então vai ter alguma RDM, vai ter aplicado alguma Gmood, você vai aplicar algum patch de segurança, por exemplo, e você sabe que aquele servidor vai ficar fora, por exemplo, durante 2 horas, né? E aí o que que você faz? Você pode habilitar o período de manutenção, ok? Já vamos abrir aqui Opa! Deixa eu abrir aqui já no front dos ABICs. E aí fica legal, que a gente vai vendo já a interface. E vamos... Opa! Legal. E a gente vai mostrando todos os pontos e conversando um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Configuração. Tá? O período de manutenção, então, onde é que eu habilito, né? Então, vou aqui em configuração, configuration, maintenance, manutenção, se tiver em português para vocês. E aqui a gente tem essa tela. Então, nessa tela, o que a gente consegue fazer, por exemplo? A gente consegue filtrar pelo estado do período de manutenção, se ela está ativa, approaching ou expirada, ok? A gente pode selecionar algum grupo nos ABICs para saber se eu tenho algum grupo que está em período de manutenção e quais são as manutenções desse grupo, ok? E eu tenho esse botãozinho aqui para criar um novo período de manutenção, ok? O período de manutenção, pessoal, tem dois tipos principais, né? Principais não, só tem dois tipos, mas é importante a gente entender esses caras. Então, ele é dividido em com coleta de dados e sem coleta de dados, ok? O que que acontece quando a gente está utilizando com coleta de dados? Todos os itens continuam sendo coletados, você consegue ir lá no Latest Data e ver se esses itens realmente estão sendo coletados, ok? Ver qual foi o último dado e tudo mais, acompanhar esse monitoramento. E as triggers também são processadas. E existe até uma confusão que eu criei um período de manutenção com coleta de dados, mas não vai gerar trigger. Não, a trigger vai ser gerada, só que ela vai ser suprimida, né? Esse é um outro ponto importante. Inclusive, eu vi esses dias na comunidade a galera perguntando na questão de ação, como é que fazia para selecionar os hosts que não estão em manutenção, né? Porque isso mudou de umas versões para cá. Se eu não me engano, da 4 em diante mudou o nome, ok? Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Com coleta de dados, você vai coletar o dado normal, as triggers serão processadas, os eventos também vão ser criados, beleza?
Única diferença é que você, nas ações, vai conseguir configurar para não enviar as ações ou os comandos remotos, ok? Como que a gente pode estar fazendo isso, pessoal? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Action. Na hora que eu criar Action, eu tenho aqui as condições. Olha só, Problem is superset. Então, se eu clicar esse cara, eu vou colocar No ou Yes, ok? Se o problema não for suprimido, ou seja, ele não está em manutenção, e aqui sim, se ele estiver em manutenção, ok? Então, essa é a vantagem ou o recurso, né, de se utilizar com coleta de dados, porque você pode continuar visualizando os dados daquele servidor, né, então acompanhando essa manutenção que está tendo em tempo real. As triggers serão geradas, só que nas ações você consegue filtrar se ela vai ser enviada ou não, ok? E aí existe um outro ponto interessante. Quando a gente tem aqui Monitoring Problems, a gente consegue marcar também, ó, Show Superset Problems ou não. Então eu consigo marcar se eu vou exibir ou não. Se eu não marcar esse cara, ele não vai mostrar as triggers aqui. Se eu marcar, ele vai mostrar as triggers dos hosts que estão em manutenção, né? E vai colocar uma ferramentinha ali para mostrar que tá tendo um ajuste nesse cara. Beleza? Tudo ok para vocês? O som tá 100% agora? Como é que tá aí para vocês? Legal. Dando sequência aqui, a gente já vai fazer na prática, só vamos explicar alguns conceitos antes. E no Data Collection? Então, sem coleta de dados. Como é que funciona isso, pessoal? É importante para vocês entenderem que, assim, quando eu coloco sem coleta de dados, os meus ABICs, proxies, por exemplo, eles continuam coletando os dados, eles não param de coletar. A única coisa que acontece é que, quando os ABICs proxy envia esses dados para o server, tá? O server vai descartar. Por quê? Porque o server vai verificar que esse host está em manutenção, sem coleta de dados, então ele simplesmente descarta esse dado. Ele não salva no banco, ok? Então, nesse fluxo de um monitoramento normal, o proxy recebe os dados coletados, envia para o Zabbix Server, ok? O Zabbix processa, salva no banco. Quando ele vai processar e verifica, período de manutenção sem coleta de dados, descarta esses caras, eu não preciso utilizar. Beleza? Legal. Isso é importante saber. Vamos ver se eu tenho algum ponto adicional aqui. Outra coisa importante, pessoal. Existem casos que você utiliza para criar uma trigger mais de um host. Né? Então, você coloca mais de um item lá. Coloca, por exemplo, um item de 3 hosts. Ok? Então, eu vou colocar aqui IS em disponibilidade site. Esse site é hospedado por um 3 IS ou 3 Apache. Tá? Esse é um exemplo. Então, nessa trigger, eu vou colocar os 3 Apaches. Então, faço a minha condição da forma que eu desejar e coloco os 3 servidores de Apache. Isso é muito importante. Se pelo menos um desses hosts que está sendo utilizado na expressão da trigger não tiver em modo de manutenção, o Zabbix vai enviar a notificação. Não só dele, dos outros também. Beleza, pessoal? Tá claro isso daqui? Então, lembre-se, vou habilitar o modo de manutenção. Se eu for habilitar para o host e tiver esse cenário, verifique se colocou todos os hosts. Ok. Então, eu vou criar um host aqui. Vou fazer o seguinte. Vou ver aqui em Host Groups. Criar um host. Um grupo de host. Né? Webinar. Manutenção. Aqui, ó. Grupo. Só para mim diferenciar ali. Beleza, em host. Eu vou criar aqui, ó. Webinar. Manutenção 001. E esse eu vou colocar no grupo. Aqui. Beleza. Adicionei. Webinar manutenção 001. Eu vou clonar esse cara aqui. E vou colocar o 002. Beleza? Então vou vir aqui rapidamente. Vou fazer o seguinte, vou criar um template, webinar, manutenção. Templates.
Vou deixar em templates mesmo. Beleza. Criei meu template, só para a gente poder simular esse cara real e vocês verem na prática. Tá? Itens. Então, eu vou criar aqui status host, por exemplo. Vai ser um Zabbix Trapper. Status.host. Ok. Unidade vou deixar inteiro mesmo. Sem aplicação. Adicionar. E vou criar uma trigger para esse cara. Né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Host.name. É um padrão que eu gosto de utilizar. Hosting disponível. Ok, desastre. Vou selecionar o item. Ele vai estar disponível se for igual a 0. Ok. Vou adicionar. Vou vir lá nos meus 2 hosts, nesses caras aqui, manutenção. E vou adicionar um template. Manutenção aqui. Não precisa porque não tem nenhum template. Ok, esses caras já estão com o template. Então, vou fazer o seguinte. Vou voltar, vou aqui para o meu terminal. Para garantir que essas configurações já sejam atualizadas pela tem intervalo, né? Então, config, cache, reload. Ok. E Zabbix sender. Aproveitar aqui. Vou fazer o seguinte. -k. Não. Esqueci a sintaxe. -s, né? Aqui, isso mesmo, -s. Zabbix sender, faz tempo que nos escreve. -s, -z, que é o servidor do Zabbix. -s, o nome do host, exatamente como está na interface web. Vai ser webinar, manutenção 001, -k a chave, status.host, -o o valor. Processed aqui, ó, processado, 0 falhas. Vamos ver aqui no latest data. Deixa eu colocar aqui os hosts que a gente quer filtrar. O front está bugado. Beleza, recebi um aqui no manutenção 1 e vou mandar para o manutenção 2. Opa. Ah, Robert, beleza. Até agora o que você fez não tem nada relacionado ao período de manutenção. Realmente não. Mas estou preparando o ambiente junto com vocês, para se vocês quiserem simular, ter uma ideia de como simular isso, já ter esse conhecimento também. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou simular a falha nesse manutenção 2. Recebeu. Problem. Olha lá. Host indisponível. Ok. Já entrou na action que eu tenho ali, de outro webinar passado. Está tentando enviar. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma ação. Vamos lá. Ação não, né? Manutenção. Criar uma manutenção. Criar período de manutenção. Manutenção sem coleta de dados. Ok, selecionei a primeira de dados. Aqui eu tenho um primeiro período, pessoal. Esse primeiro período não é quando a ação exatamente ela vai ser executada. É quando que essa ação vai estar disponível. Ok? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo. Você faz academia aqui, então o pessoal que está cuidando da vida, procurando um estilo de vida mais saudável, que é estilo de vida agora, e você paga uma academia. Então, quando você paga a academia, o que ele ativa lá? O sistema da academia fala, olha, ele pode usar do dia 1 de dezembro ao dia 31 de dezembro, que é o mês que está pago, ok? Só que ele só vai na academia segunda, terça e quarta, ou segunda, quarta e sexta, ok? Então, a gente tem o mesmo período. O período vigente do nosso contrato naquele mês, ok? E o período que realmente a gente vai para a academia, né? Então, aqui no período de manutenção é a mesma coisa. Então, qual que é o período vigente dessa manutenção? Então, nesse caso, ela vai estar disponível
hoje, dia 29, meia-noite, até o dia 30, meia-noite, ok? No nosso caso de exemplo aqui não precisa alterar. Mas vamos supor que você tem um host, que aí você faz manutenção nele toda segunda, quarta e sexta, né? Então você pode colocar esse período aqui que ele vai estar ativo, pode colocar um valor para anos para cima aí, por exemplo, 2022, 2023, e aí você não vai se preocupar mais com essa vigência do período de manutenção, ok? Primeiro passo. Aí você pode inserir uma descrição também, fica de acordo com o que você prefere. Depois eu vou vir aqui em período, né? Agora sim, em período contém a informação de quando que essa manutenção ela vai ser propriamente executada, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui o meu período de manutenção, agora são 11h28, então eu vou colocar, ou posso colocar uma vez por dia, diariamente, ou nessa vez somente aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Tá com time zone errado a máquina ali, não tem problema. Vou colocar aqui meio-dia 28, né? Esse é o período que ela vai começar. Quantos dias ela vai durar? Ah, período de manutenção já tem bastante versão. Creio que... Olha, no mínimo da 3.0 já tem. Na 2 eu não me lembro. Mas na 3.0 já tem período de manutenção já. Isso faz bastante tempo que tem. Beleza, Washington? Ok. Então eu vou colocar aqui. A minha manutenção, ela pode durar vários dias, né? Ou pode durar horas ou minutos. Como a gente está no webinar aqui, eu vou deixar aqui 1 hora, ok? Ele é um dos períodos. Ah, outro ponto importante, eu posso adicionar mais que um período. Uma vez agora, depois eu quero executar diariamente, mensalmente, semanalmente. Diariamente pode ser num horário, semanalmente outro, mensalmente outro. Pensou? Pode ser dessa forma, você escolhe. Não tem problema. Tem um ponto também muito importante, pessoal, que é em que momento que os Zabbix coloca um host em manutenção ou tira ele de manutenção, tá? O que acontece? O Zabbix Server ele precisa continuar a execução durante o período de manutenção, tá? Então o Zabbix Server ele vai estar ali funcionando normalmente, né? E aí existe um processo que ele fica responsável por alternar o status da manutenção do host, ok? E esse processo sempre ocorre no segundo zero de cada minuto. Então, 1 minuto, 2 minutos. Então, por exemplo, agora são 11h30. Então, 11h30 ele checou, host manutenção. 11h31, host fora de manutenção, ok? Então, existe um agendador que fica fazendo isso. Beleza? Já adicionei esse cara, vou cancelar esse aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar o host, né? Não vou trabalhar com host group, porque a gente está só utilizando exemplos. Então, vou colocar aqui, ó. Manutenção 1, que é o que a gente não está alarmando, tá? E aí, pessoal, a gente também agora, na 4.0, na 4.4 também, a gente pode utilizar, saber se eu quero, além dos hosts, eu posso colocar uma tag, né? Porque eu, a partir da 4.2, se eu não me engano, eu já posso colocar tags em hosts, ok? Aí olha que legal. E a gente consegue configurar essa opção também, né? Então eu vim aqui em tags, olha lá, e inseri uma tag para esse cara. Beleza? Vamos para o servidor de versão, porque eu acabei de atualizar para 4.4 para fazer esse webinar. Ok. Beleza. Inserir esse cara. Vou adicionar. Ele está em período de manutenção. Olha lá. Essa manutenção está ativa. Né? Vamos validar só uma coisa aqui. Dados recentes. Ok. Olha só. Eu vou simular, né, a falha também do host 1. Ok. Vamos lá. Recebeu 0 também. Beleza. Na minha expressão eu coloquei aqui 0. Olha só. Webinar host. Quer ver que eu não salvei a manutenção? Maintenance. Tá salvo. Aqui. Host. Manutenção 01. Ah.
Deixa eu voltar esse cara para o normal, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então aqui, server, hello. Ok, esse cara já saiu. O problema já saiu lá. Vamos ver aqui. Opa, 2 não. E o meu alarme é baseado com 0. Ok. Vamos lá. Olha só. O problema já surgiu, mas ele não está aparecendo aqui. Tá? Então, se eu marcar aqui, ó, show, superset problems. Olha só que ele aparece. Manutenção sem coleta de dados. Ok. Eu coloquei, escrevi, na descrição da manutenção, coloquei sem coleta, mas é com coleta, né? Aqui, ó. Com coleta de dados. Deixa eu ver se atualiza aqui. Provavelmente ele vai ficar com o nome errado ali ainda, mas no nosso caso aqui não tem problema. Ah, não, já atualizou. Manutenção com coleta de dados, ok? Olha só, essa manutenção foi o superset to até, né, 1h21, 1h28. Por quê? É o horário que minha manutenção termina, né, pessoal? E olha só também, tá vendo? Todas as outras manutenções que eu gerei aqui, ela tentou mandar uma ação. Essa que está superset, que está em período de manutenção, ela não tentou enviar ação. Então, se eu olhar aqui, ó, na minha ação, a minha action, olha só, apesar porque também dá tag, né? Deixa eu criar uma outra ação aqui. Ação, webinar, manutenção, ok? Qual a condição? Supersede igual a não, ok? Vou gerar, geral. Operação, eu vou colocar aqui send message, vou selecionar o grupo admin e aqui eu vou dar um adicionar. Beleza. Então, se eu vim aqui, eu vou corrigir esse host. Então, ele vai, o alarme vai sumir. Beleza, sumiu. Vamos ativar esse problema de novo. Eu já vou vir aqui no host 2 também. Eu vou corrigir o problema lá e vou acionar o problema de novo. Só para a gente ver os dois pontos. Olha só. Manutenção. Os dois estão alarmando. Esse daqui vem com uma chavinha, né, informando que ele está em manutenção. E se eu desmarcar esse cara, eu vejo aqui somente um. E olha só, vou marcar ele novamente. O meu host 2, ele está tentando enviar uma action. Né? Então, se eu vim aqui em report action log, olha só, ele está tentando enviar essa ação aqui. Beleza? Agora, pessoal, outro ponto também, só para provar o que está escrito lá, né, na documentação. Tá vendo? Eu continuo recebendo os dados. Então, ó, host 1 está em manutenção. Eu vou continuar mandando 0 para ele aqui. Aqui é 0, 0. Olha só. Se eu olhar aqui no gráfico e vamos olhar valores. Olha só. 36. Beleza. Se eu voltar aqui. 36, 32. Olha lá. 36, 49. Então, eu continuo recebendo dados. Ok? O que eu vou fazer é o seguinte agora. Eu vou criar um outro período de manutenção. Vamos ver o que acontece com esse host aqui, ó. Que a trigger apareceu normal. Beleza? Só que ela já está ativada, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Manutenção. Criar um novo período de manutenção. Agora sim. Manutenção sem coleta de dados. Ok. No Data Collection. O período de agora, 1 hora também. Beleza, carregou. No grupo, eu vou selecionar a manutenção 002. Ok. Beleza, vou vir aqui no meu Zabbix vou fazer um reload, só para ele atualizar a configuração. Vamos olhar aqui.
eu tenho duas ações, duas manutenções ativas. Se eu vim aqui em Problems, olha só, mesmo que o host, né, o trigger já tenha sido acionada, como eu tenho um processo responsável por ficar alternando esse status do host, a manutenção ou não, se ele entrar em manutenção, ele entra aqui na trigger. Aí olha só, se eu marcar esse cara, desmarcar, eu nem visualizo mais esses dados, né? Então, nesse caso, a gente tem os dois tipos de manutenção, ok? E eu consigo trabalhar na forma de que o monitoramento vai ficar mais íntegro, né? Porque eu consigo criar período de manutenção nesses hosts que eu tenho manutenção diária. Então, existem empresas que fazem manutenção todo dia em um servidor. Então, ele reinicia o servidor. Ele instala um pacote ou um processo, um serviço tem que parar. Nesse período vai das 10 às 5 das 10 da noite às 5 da manhã, porque esse processo tem que ficar disponível, né? Aí entra um ponto importante, pessoal, que é um ponto que depende muito da avaliação de vocês, que é o seguinte: eu não tenho um período de manutenção para trigger e para item, né? Então, se eu quiser que uma trigger só alarme de segunda a sexta, por exemplo, das 8 às 18, eu tenho que configurar isso lá na trigger, ok? Então, tem que usar as funções time para o horário, as funções day of week para saber o dia da semana, e aí você consegue trabalhar dessa forma. Então, se alguém solicitar para vocês criar manutenção para esse item aqui só, não. Só é possível criar manutenção para host e host groups. Olhando por aqui, quando a gente cria, olha só, host and host groups, ou as tags deles. Beleza, pessoal? Como é que tá para vocês? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? É um tema simples, mas tem gente que não conhece, ou tem gente que se confunde muito nessa questão das definições de data, né, do período ali, mas é importante. Então, tentei fazer uma analogia nessa questão do período, tentei deixar de uma forma bem tranquila para que vocês entendam e tenham um bom entendimento disso. É um tema simples, não é difícil, mas é importante saber cada detalhe. Então, por exemplo, que o proxy continua coletando dado, só que esse dado é descartado quando chega no server, ok? Falando nisso, olha só. Se eu vim aqui em latest data, o meu 02, a última vez que mandou foi medir 35, né? Eu vou mandar para ele agora, que ele está em manutenção sem coleta de dados. A gente vai ver aqui, ó. Mesmo que eu mande 0. Aí olha só, que legal. Não atualizou, tá? E se eu mandar 1, Robert? Porque 1 resolve a trigger, né? Ela trigger e assumir. Não vai adiantar. Ele está sem coleta de dados, então essa trigger vai continuar ali suprimida até que esse host mude o status novamente. Beleza, pessoal? Tá claro para vocês? A gente desculpa os probleminhas de áudio que tivemos no começo, mas depois se ajustou. Foi até a falha minha. Ok. Então, dúvidas? Alguém gostaria de deixar algum comentário? Bom, então tá bom. Pessoal, por enquanto é isso. O período de manutenção é simples, não tem muito segredo. É bem tranquilo, mas fica importante aí, fica o registro. Se alguém precisar dar uma olhada nisso depois, ou se precisar explicar para alguém essa questão de data, é só compartilhar o link do webinar. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Acompanhe nossos canais. A gente está preparando 2 webinars bem legais agora, os 2 últimos do fim de ano. Ok? E ano que vem a gente continua com essa mesma saga. 2 webinars por mês, compartilhando conteúdo. E aí chega no final do ano, pelo menos a gente tem 24 vídeos aí disponibilizados para que vocês possam consultar. Ok, pessoal? Bom, tenham todos um bom final de semana. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, com o Jorge ou com alguém do time da JLCP. Estamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Até mais.